que nós daríamos acordo e tratasse da suspensão do funcionamento de plataforma digital ou rede social que incorre em grave problema na esfera judicial e não mais na administrativa. E nós afirmamos, sem sombra de dúvida, o PL 2628 protege a liberdade de expressão e de imprensa. Tá regulamentando até loot box de videogame. A maior parte dos senhores não tem ideia do que é um loot box ou do que é um item raro que dá uma vantagem num jogo de videogame. E vocês estão votando isso, vocês nem sabem que esse artigo tá aí. Senhor presidente, senhores deputados, o que eu quero falar aqui no plenário hoje, primeiro, eu reconheço e devo dar os méritos ao relator dos avanços que nós tivemos no texto. No texto inicial, o governo queria criar uma agenda, não é nem uma agência, criar uma autoridade administrativa autônoma, ou seja, um órgão criado pelo governo, com membros indicados pelo governo, sem ter sequer sabatina do parlamento, como tem uma agência reguladora, poderia derrubar uma rede social no país inteiro, ou até proibir as suas atividades para sempre. O relator mudou para ser uma agência reguladora que, portanto, tem os seus membros sabatinados pelo Senado. Eu reconheço esse avanço. Reconheço outro avanço de limitar aqueles que podem, fazer as denúncias e aí automaticamente responsabilizar as redes ou derrubar aquela rede social de uma pessoa. Então, por exemplo, no texto que o governo defendia, eu poderia pegar meus seguidores, mandar eles denunciarem uma publicação de um parlamentar inimigo meu, de um candidato inimigo meu, em massa, e aí a rede social ia derrubar pelo volume de pessoas que estavam fazendo aquela denúncia. E da mesma maneira que eu poderia fazer contra alguém, alguém poderia fazer contra mim. Seria um bang bang. E aí restringiu isso para o Ministério Público, para as associações que protegem crianças e adolescentes, para os próprios pais da criança e do adolescente afetados. Reconheço esses dois avanços fundamentais, porque o que o governo queria era um libera geral para ele controlar e ele poder censurar como bem entendesse por órgão administrativo, tendo as regras e tendo os membros escolhidos por ele. Agora, eu mantenho um ponto de discordância muito forte em relação a esse texto, que é ainda manter isso sob a tutela, sob o poder de uma agência reguladora. A gente sabe do nível de controle que o governo tem nas agências que já existem. A gente teve recentemente, só para citar um caso concreto, a ANEEL, a agência que regulamenta o setor elétrico, sendo a favor da renovação de concessão da Enel, no Rio de Janeiro. A mesma Enel que destruiu a distribuição de energia elétrica no estado e na cidade de São Paulo. Então o nível de controle do governo dessas agências é tamanho que o meu medo em dar o meu voto para esse texto, por mais que ele tenha ficado muito melhor do que a intenção do governo, é amanhã uma agência reguladora suspende a conta da rede social de alguém de maneira arbitrária, suspende as atividades de toda uma rede social para todos os usuários no país inteiro, ou pior, proíbe as atividades de uma rede social no país inteiro. Uma agência reguladora, pressionada pelo governo ou pressionada pelo Supremo, ainda, pelo texto atual, teria o poder de censurar a rede social no país inteiro. Então eu mantenho meu posicionamento, presidente. E aquilo que eu considero o mais importante, a remoção imediata de conteúdos a partir de denúncias feitas pelos usuários, sem depender de um amplo e longo e demorado processo judicial, para que um conteúdo que é explicitamente violento e que prejudica a integridade das nossas crianças possa ser removido. E nós afirmamos, sem sombra de dúvida, o PL 2628 protege a liberdade de expressão e de imprensa. O projeto ele trata de conceituação sobre o que é produto ou serviço em tecnologia da informação, monitoramento infantil, monetização, caixa de recompensa, supervisão parental, perfilamento, muito detalhado, e isso é muito positivo. Ele também trata de regular, de estabelecer o dever de prevenir e mitigar a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Dever de remoção de conteúdo que viole direitos de crianças e adolescentes. Dever de avaliação do conteúdo disponibilizado. Isso não tem nada a ver com censura. Quem fala em censura é como alguém que está numa via pública e acha que ali não precisa ter qualquer sinalização. Tem regra. Regra é fundamental para garantir
a liberdade de expressão e o acesso democrático de todos. Por que é que nós daríamos acordo, por exemplo, em tratar-se da suspensão do funcionamento de plataforma digital ou rede social que incorre em grave problema na esfera judicial e não mais na administrativa? Estou, portanto, fazendo um anúncio que, se não houver acordo, nós também manteremos destaques e falamos com o senhor relator, inclusive, para que tenhamos o bom senso de todos os lados na defesa prioritária da infância. Foi construído um acordo que fez com que nós tivéssemos agora a convicção de que esse texto, ele não trará o risco maior que nós tínhamos aqui, o temor de censura. Senhor presidente, senhores deputados, o primeiro ponto que eu quero reforçar aqui é o cinismo da esquerda e a dissimulação em agora querer dizer que estão preocupados com sexualização de crianças ou de adolescentes, deputada Maria do Rosário. Porque sempre, quando o Movimento Brasil Livre denunciou que crianças estavam sendo levadas para uma exposição financiada com dinheiro público, em que havia um vídeo em que um sujeito ejaculava no rosto do outro, nós fomos taxados dos fascistas que não querem defender a liberdade dos artistas e que querem proibir que as crianças tenham qualquer tipo de consciência em relação ao próprio corpo e os outros discursos que a gente está acostumado a ver. Quando o Movimento Brasil Livre denunciou que crianças estavam sendo levadas para uma encenação em que adultos de 4 andavam um atrás do outro, colocando seus dedos, digamos, no fim do aparelho digestivo do outro, nós também fomos taxados de fascistas. Teve matéria no Fantástico dizendo que o Movimento Brasil Livre perseguia artistas, perseguia, a classe artística, que não defendia a liberdade de expressão, que a criança tá lá porque tá com a anuência do pai, se tá com a anuência do pai, pode estar exposto à pornografia, pode estar exposto à sexualização. Então, assim, vamos parar com a fingição, tá? A mim, vocês não enganam, porque nós fazemos esse enfrentamento contra a sexualização de crianças há mais de uma década. Desde que eu tinha 17 anos de idade, quando iniciei minha trajetória de militância política, que nós fazemos essas denúncias e que vocês sempre foram contrários, e que vocês sempre colocaram isso como se nós fôssemos reacionários, gente ultrapassada, gente tacanha, que não quer deixar crianças terem a liberdade de, com a anuência dos seus pais, terem acesso a manifestações artísticas, pornográficas, e por isso nós sempre fomos recriminados, inclusive com gente na rua, com militância de partidos de esquerda na rua, para nos agredir verbalmente e fisicamente, dizendo que a gente era fascista por estar defendendo a integridade física e psíquica de crianças. Então, eu não vou fazer essa votação, participar dessa votação aqui sem deixar claro a agenda oculta por parte do governo e por parte do PT e das esquerdas. No texto inicial, que vocês queriam aprovar na íntegra, que vocês aprovaram a urgência sem discussão, havia uma autoridade nacional instituída pelo governo Lula, sem passar pelo Congresso Nacional, com a capacidade de multar, sem processo judicial, em até 50 milhões de reais redes sociais, com o poder, sem passar por processo judicial, de suspender redes sociais, com o poder de proibir redes sociais, sem passar por processo judicial. Além disso, mantiveram o conceito amplo de controle, que diz o seguinte: esta lei aplica-se a todo produto ou serviço de tecnologia da informação direcionado ou que possa ser utilizado por crianças ou adolescentes. Que possa ser utilizado, qualquer coisa pode ser utilizado por criança e adolescente. Se eu estou numa livraria e existe, por exemplo, livros com conteúdo adulto, essa criança nessa livraria está potencialmente exposta a algo que ela pode ter acesso e que não está de acordo com a sua faixa etária. Uma coisa é a gente direcionar de maneira correta, como o texto da lei deveria fazer, para aquilo que é direcionado para criança e adolescente. Eu estou fazendo um jogo, eu estou fazendo um vídeo, eu estou produzindo um filme, é para criança, é para adolescente, criança e adolescente vai ter o acesso, então eu vou impor todos os controles necessários que nós estamos discutindo nessa lei. Agora, dizer que qualquer coisa que possa ser utilizada é um conceito extremamente aberto e incabível para uma legislação séria. Vou além. Um projeto que deveria tratar
sob proteção de crianças e adolescentes, mas que está regulamentando até loot box de videogame. O que é uma criança ou um adolescente que joga FIFA, que joga Overwatch, que joga Fortnite, que joga LOL, o que essa criança tem a ver com sexualização ou erotização de qualquer coisa? O que muda na sexualização de crianças eu colocar em lei que o loot box tem que dar pelo menos um item raro? Gente, sério, a maior parte dos parlamentares nem sabe o que é isso. A maior parte dos senhores não tem ideia do que é um loot box ou do que é um item raro que dá uma vantagem no jogo de videogame. E vocês estão votando isso, vocês nem sabem que esse artigo tá aí. Como a maioria, como tudo que é votado nessa casa, a maioria esmagadora não lê, não tem ciência daquilo do que vota, com raras e nobres exceções, tem esse tipo de jabuti colocado e ninguém fala dele, como se houvesse essa grande proteção. Outro ponto, estão querendo desfigurar o marco legal dos games, a lei que eu aprovei e que foi sancionada. O marco legal dos games, que eu aprovei nessa casa, que aprovei no Senado e foi sancionado pelo presidente da República, já prevê o seguinte: a concepção, o design, a gestão e o funcionamento dos jogos de acesso por crianças e adolescentes deve ter como parâmetro superior interesse da criança e do adolescente, de acordo com a legislação vigente. Parágrafo 1º. Nos jogos eletrônicos referidos no caput, deverão ser adotadas medidas adequadas e proporcionais para mitigar riscos aos direitos de crianças e adolescentes que possam advir da concepção ou funcionamento desses jogos, bem como fomentar a efetivação dos seus direitos relacionados ao ambiente digital. Nós já aprovamos no marco legal dos games toda a legislação necessária em relação a jogos eletrônicos para proteger crianças e adolescentes, mas ainda assim, vocês querem invadir outra legislação que não tem a ver com rede social, que não tem a ver com o que está sendo regulamentado e aprovar isso aqui. Por fim, eu quero dizer mais uma vez, eu reconheço e eu agradeço ao relator e eu exalto o relator e todos os deputados que participaram da negociação com o relator para melhorar o texto. O texto está 1000 vezes melhor do que aquilo que o governo propôs e do que aquilo que o governo queria. O relator melhorou muito o total controle e a total vigilância que o governo queria no texto original, colocando, como se fosse um contrabando legislativo, o PL da censura disfarçado dentro de um PL de proteção de crianças e adolescentes, e isso foi desmontado pelo relator. Mas tem um ponto, e esse ponto justifica o meu voto contrário, de nós delegarmos para uma agência reguladora o poder de proibir rede social. Pode ser a Agência de Proteção de Dados, pode ser a Anatel, mas não vamos nos esquecer nunca. A maior parte das agências reguladoras são sequestradas pelo Poder Executivo. Por mais que tenha a sabatina do Senado, o governo tem amplo controle sobre a ANAC, a NTT e a Anatel. Não à toa, as disputas políticas em troca de ter negociações escusas usando essas agências reguladoras acontecem tão firmemente no Senado. Então, amanhã, uma agência reguladora pode decidir proibir ou censurar uma rede social e, por isso, com base nesse projeto de lei e nesse texto, eu não vou deixar essa digital e carregar essa culpa dessa decisão de amanhã. Obrigado, presidente. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Presidente, só registrar o voto contrário. Presidente. Presidente, por gentileza. Voto contrário do deputado Kim Kataguiri. Obrigado, presidente. Registrado.